Hoje é a terceira aula. A princípio, a gente encerra daqui a um encontro, né, no dia 22. Se ficar faltando algum tema ou a gente achar necessário fazer um outro encontro para tirar dúvidas, a gente faz, isso não tem problema nenhum, tá? O importante é que a gente conclua a proposta do minicurso, que é fazer essa introdução à psicanálise. E, no meu entendimento, a introdução à psicanálise é a gente fazer um percurso pelo inconsciente, pelas formações do inconsciente, e chegar, a partir daí, dessas formações, que são onde Lacan vai tirar toda a teoria do simbólico associada à linguística, da década de 50, de Ferdinando Saussure, e vai cunhar o registro do simbólico, e anteriormente ele já havia trabalhado em registro imaginário e, posteriormente, o real. Então, o meu objetivo é chegar até o real simbólico imaginário, o nobo-romeano, e a gente ter uma noção de estrutura clínica, porque isso vai nos ajudar muito no seminário. Vendo que a Lu entrou aí. Boa noite, Lu. Oi, Dercy. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fernando entrou também. Boa noite. Boa noite. Alguns nomes vão aparecendo para mim aqui. Bom, então, nos últimos encontros, nós vimos o que é o inconsciente freudiano, o que é o inconsciente estruturado como uma linguagem de Lacan, e começamos as formações do inconsciente. Nas formações do inconsciente, nós vimos os sonhos e os sintomas. E mais importante do que ver uma ou outra formação inconsciente, que elas são importantes para ilustrar o mecanismo que está em jogo. Quando Lacan diz o inconsciente é estruturado como uma linguagem, o que está em jogo aí? Que estrutura ele está falando? Ele está falando de estrutura de linguagem, que com Freud nós vamos ver os mecanismos de condensação e deslocamentos no sonho, e Lacan vai nos mostrar, olha, isso aí nada mais do que são metáforas e metonímias. E aí eu vou falar do xiste da piada espirituosa, vou mostrar aqui para vocês no slide, uma das formas de condensação, e que é um dos mecanismos do sonho, que vai estar no ato falho, nos sintomas e em qualquer outra formação do inconsciente. Tá? Quanto às aulas que nós já vimos até agora, tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa do sonho, ato falho? Houve uma pergunta no último encontro sobre o umbigo do sonho. Eu estou guardando o umbigo do sonho para quando nós falarmos de real. O umbigo do sonho seria aquela parte do sonho que realmente é obscura e resiste a qualquer significação. Então, quando nós falarmos do registro do real, a gente vai voltar lá na formação do inconsciente sonho para abordar a questão do umbigo do sonho, que Freud não desenvolveu, ele fala muito rapidamente, Lacan volta a isso, mas quando nós temos os três registros, real, simbólico e imaginário, pode nos remeter a esse umbigo do sonho, pensar o que é isso. O que existe no inconsciente que resiste a toda significação, a toda simbolização? Há algo aí da estrutura que nós não damos conta. Eu falei aqui também que só há inconsciente porque há linguagem. Quando eu falo de psicanálise, eu estou falando de inconsciente. Quando eu falo de psicanálise, eu falo que só há uma regra fundamental, que é a regra da associação livre. Então, qual é a regra da psicanálise, do tratamento analítico, associação livre? E o que é associação livre? Fale tudo que vier à sua cabeça. Por que isso? Porque a gente fala associação livre, mas por que associação livre? Porque nessa fala, a princípio aleatória, porque de livre ela não tem nada. Porque o paciente não escolhe o que ele vai falar à toa. E ele não pula de um assunto para outro ou de uma palavra para outra à toa. Há o que a gente fala aí de um deslocamento, o que Lacan vai nos dizer,
uma metonímia. Então, ele fala uma coisa, fala outra, fala uma coisa. Ou pode dizer uma coisa querendo dizer outra, e coloca em cena uma metáfora. Veja que a estrutura de linguagem aparece aí. E, para falar, ele escolhe palavras. E essas palavras é o que Lacan vai dar o nome de significante. Vai existir o significante na linguística, ele vai tirar de lá e vai falar, olha, mas para a psicanálise não é bem assim. Para a psicanálise, eu diria para vocês que quando se trata de inconsciente, um significante não significa nada. Olha, veja bem, Lacan vai dizer que aquilo que não significa nada é o que nos determina. Por exemplo, uma palavra, né? A palavra casa, né? É um significante. Se eu perguntar para cada um de vocês o que significa casa, casa é um significante, que vão ter um significado. Vocês vão usar outras palavras, ou seja, outros significantes para construir um discurso, para construir uma fala sobre o que é casa para cada um de vocês. E vai dar uma significação a esse significante casa. Então, casa, para cada um de nós, vai ter uma significação diferente. E cada significante, casa bonita, onde eu morei quando eu era criança. Quando eu concluo a frase, é que eu dou um sentido ao meu elemento inicial, casa. E é com esse discurso, com esses significantes que a gente lida em psicanálise. Daí a importância da associação livre. Fale, e existem alguns significantes que comparecem na fala do nosso paciente. E isso vai brotando, né? Vai brotando. Você escuta significantes. E aí vai fazer as pontuações, as intervenções, os cortes. É assim que se dá um processo de psicanálise. Agora, olha. Bom, então eu estou falando que os significantes são palavras, né, que têm um valor à medida que se remetem a outros significantes. Isso é o universo simbólico. Esse é o simbólico, a linguagem. O inconsciente é estruturado como uma linguagem, que Lacan vai desenvolver em toda a década de 50, até um momento de primazia do simbólico na teoria lacaniana, que depois ele vai dizer, olha, não há primazia nenhuma. Simbólico, imaginário e real têm a mesma importância, que aí eu vou mostrar para vocês, né, topograficamente, qual é a figura que ele usa, que é o nó borromeano, para mostrar que os três têm a mesma importância. Agora, isso tudo que eu estou falando aqui, vamos pensar em neurose, tá? Vamos pensar em neurose. E aí, quando a gente chegar lá no final e eu mostrar a estrutura borromeana, percorrer os 3 registros, aí eu vou falar, olha, mas na psicose é um pouquinho diferente. Olha, o que está em jogo aqui na perversão é um pouquinho diferente. Então, é isso que a gente vai sacar quando a gente trabalhar com estrutura clínica. Então, veja todo o percurso importante que a gente faz para chegar lá e falar, olha, me parece, minha hipótese diagnóstica é uma psicose. Mas por que eu posso dizer isso? Porque eu estou sacando como esse sujeito lida com o significante. Porque eu estou sacando como o real comparece nessa fala, comparece nesse corpo. Vocês conseguem ver a importância do que é o estudo da linguagem, do que é o estudo da formação inconsciente para a gente? E isso Freud falou em 1900. Em 1895, 96, 97, 98, 99, ele estava escutando as pacientes histéricas e escutando o sintoma delas. Ele começa, como Lacan diz, pelo que vai mal, por aquilo que traz o sofrimento. E aí, escutando os sintomas e pensando os sonhos, ele lança em 1900 o livro da interpretação dos sonhos, que é a nossa Bíblia.
com toda a teoria lacaniana, com tudo que Freud percorre pela frente, se nós nos remetermos à interpretação dos sonhos de Freud e entendermos esse funcionamento básico do inconsciente, a gente não entende psicanálise. E é nisso que Lacan volta, e ele vai voltar em 3 textos importantes: a interpretação dos sonhos, psicopatologia da vida cotidiana, que é onde ele vai falar dos atos falhos e dos lapsos, e dos xistes, das piadas espirituosas. E sintomas e sonhos eu já abordei na aula anterior. Hoje eu vou falar dos xistes e dos atos falhos. E dos esquecimentos também dos nomes próprios. Bom, só a introdução do que eu já falei até agora. Agora eu vou começar a aula de hoje. Agora as dúvidas. Isso tudo gravado, tá, gente? Eu falei um pouquinho rápido porque foi revisão. Tá, deixa eu voltar um pouquinho só da forma de como você colocou. A gente pode pensar, então, que o significante ele é singular. É aquilo que representa o sujeito para outro significante. Mas a forma de como você colocou ficou bem bacana, porque ele é singular mesmo, né? Ficou bem bacana. Lacan vai falar, sabe o que ele vai dizer, Luciana? O significante é o destino. Por quê? Porque ele repete. O destino já não desceu. Porque é ele que marca o sujeito. Quando o sujeito pensa que escapa dele, lá vem ele. Lá vem uma escolha dele. Lá vem um posicionamento dele atravessado por esse significante. Mas isso daí se não fizer análise, né? Por quê? Porque quando a gente fala de simbólico e falamos de significante, o que está em jogo? A multiplicidade de sentidos. Quando eu disse que o significante casa pode ter um sentido diferente para cada um de vocês, eu também poderia afirmar que cada um de vocês pode fazer várias elaborações e várias significações a partir de um mesmo significante. Aí, o paciente chega com aquele sentido fechado. É isso. Casa, para mim, é uma coisa horrorosa, porque foi onde eu sofri quando eu era criança. Isso é um sentido que ele está dando. O simbólico permite que ele faça novas elaborações, novas construções e dê uma gama de sentidos a isso. Essa verdade pronta, essa verdade certa, essa verdade dada, essa certeza absoluta é aquilo que vai nos remeter à estrutura da psicose. Por quê? Porque não há um simbólico estruturado e ele está colado no imaginário. O colamento imaginário, o imaginário é o registro do sentido único. É o registro do narcisismo. Lacan volta no narcisismo de Freud para construir esse registro. É o registro do eu, é o registro da imagem. E com o simbólico, você pode fazer novas articulações em cima desses sentidos únicos. Mas se você não tiver simbólico estruturado, não faz. E aí, Luciana, é Erane ou Erani? Erane. Como a gente vem estudando muito a perversão, né? Sim. O que acontece na perversão? Há um simbólico estruturado. Esse simbólico coloca em cena uma castração, que coloca para todos nós, né? Eu sei que é difícil aceitar não, que é difícil aceitar perdas, né? É difícil aceitar a castração, mas nós somos castrados. Ou seja, somos barrados por alguma coisa da ordem do simbólico que a gente, de uma certa forma, reconhece. E aí vem uma série de sentimentos, inclusive sentimentos de impotência, de medos, de angústias. Mas o perverso, ele constrói para ele uma saída diferente da neurose. Ele cola imaginariamente em algo, constrói uma fantasia
e não quer saber da castração. Ele diz, eu sei que tem a castração, mas mesmo assim eu vou agir como se ela não existisse. E aí ele tem um imaginário, tá? Inflado. Ele tem um imaginário inflado. Ele tem simbólico, né? Estruturado. O psicótico não tem. Então, esse diagnóstico estrutural ele é muito difícil, porque eu estou falando de duas estruturas, psicose e perversão, né? Na psicose, onde o simbólico é desestruturado, mas ele tem um imaginário que fica o sustentando ali, e o outro que escolhe colar imaginariamente em um objeto, como objeto fetiche, né? E não quer se dar conta de algo que venha da barra do simbólico. Desci, agora foi um pouquinho rápido, desculpa. Pode repetir essa parte aí, por favor? Olha, eu estou no ritmo ainda da zona rural aqui, meu Pink e o cérebro estão meio lentos. Eu vou mostrar, Gisele, daqui a pouco, cada registro, né? O real, simbólico e imaginário, né? O simbólico, vamos imaginar como registro da linguagem, tá? O imaginário... Então, desculpa, eu me referi a essa comparação que tu fizeste na psicose... mas eu estou voltando para você entender a importância do imaginário, tá? O imaginário é que nos permite, o registro do imaginário é aquele que vai nos permitir que a gente construa um eu. Então, o sujeito está lá no simbólico e o eu está cá no imaginário. Então, nós somos divididos. Existe um eu e existe um sujeito. E aí cada um vai interpretar isso de uma forma. As religiões interpretam muito bem, né? Que há algo no além, mas para a psicanálise é algo do seu inconsciente e da sua consciência, tá? Na perversão, tá? Esse eu, ou seja, esse registro do imaginário, ele cria artifícios tais para funcionar imaginariamente, apesar de haver no simbólico regras e barras e castração. É uma saída que ele faz para não se dar conta do horror que é a castração. A neurose vai sofrer com isso, né? O perverso ele vai achar saídas para isso. Saídas, inclusive, de gozos específicos. O psicótico, ele não é uma escolha, ele está lá sendo sustentado ou no imaginário, ou pior, funcionando à deriva do real, que aí eu vou chegar lá, que é mais complexo, tá? Então, nesses 3 registros, quando a gente pensa em estrutura psíquica, e aí eu dei um salto lá de Freud, tá? Com o inconsciente freudiano, formações do inconsciente, para dizer que Lacan volta nisso e constrói os registros psíquicos. Então, quando Freud diz, olha, existe algo aí de condensação, deslocamento, imagens, falas no nosso sonho, mas que também comparece no nosso sintoma, que também comparece nos atos falhos, existe algo aí. Lacan fala, olha, isso aí é importantíssimo. Aí fala assim, não, o inconsciente é estruturado com uma linguagem, tem aí um simbólico. Aí ele fala, mas não é só isso. Além do simbólico, do sujeito do inconsciente, há algo mais. Há um eu. Eu tenho um corpo. O que permite que eu diga que eu sou Derciri? A gente tem que se perguntar isso. Mas existe algo aí que comparece de vez em quando em todos nós que a gente não dá conta. Que em muitos comparece como a angústia. Não tem nome, toma o corpo, ou muitos não querem saber, não querem olhar. Vamos agora, diante da pandemia, cada um escolhe a sua saída. Uma das saídas, olha, não quero nem ver, não quero nem saber. Não estou falando se essa saída é legítima ou não, mas é uma saída para suportar o que está acontecendo. Porque existem coisas que você não consegue nominar, e aquilo que você não consegue nominar é da ordem do real. Então, o que eu quis dizer, Gisele, é que as estruturas psíquicas, neurose, psicose e perversão, elas funcionam, vamos imaginar assim, organizando esses 3 registros, ou desorganizando.
Então, quando eu falo de perversão, cola no imaginário, e constrói um objeto fetiche. Eu gosto muito de falar do objeto fetiche para falar da perversão, porque o paradigma da perversão é o fetiche. As outras formas são formas, sadismo, exibicionismo, masoquismo, que seriam derivações dessa, e aí a gente vai precisar estudar lá no seminário que a gente está estudando, mais um pouquinho a fundo a perversão, para entender o que está em jogo, né? Aqui, introdutoriamente, a gente tem que entender esse mecanismo do inconsciente, para, a partir desse mecanismo, a gente poder pensar as estruturas psíquicas. E nunca esquecer, se eu estou falando de psicanálise, eu estou falando de linguagem. É linguagem o tempo todo. A única coisa que nós temos é a fala do nosso paciente, e é muito. Deu para esclarecer um pouquinho, Gisele? Deu, Mais sim, alguém quer obrigada. perguntar alguma coisa? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então, eu vou entrar na formação. Não, peraí, não entra não. Vou voltar na casinha. Na casa... Peraí, deixa eu achar aqui que eu anotei a pergunta. Na casa, que ela é um representante, ela representa para cada um. A casa, o que ela representa para cada um, que você toma como significante, né? Não, como ou a casa você toma como significante? A casa isolada, olha, a casa, o carro, a parede, qualquer nome, qualquer palavra, ela tem valor de significante. Ou seja, ela sozinha não é nada, porque a escolha por uma língua, aí a gente teria que ter aulas, e a Nadia é divinal nisso, né? Então, ela tem aquele texto que eu coloquei na bibliografia, né? Apropriação da linguística e subversão, por Jacques Lacan, né? Não, Jacques Lacan, apropriação e subversão da linguística. Olha só, ela diz que ele se apropriou da linguística e subverteu isso. Porque significante para a linguística não é isso, mas Lacan vai lá e lê, estuda e fala assim, peraí, realmente tem essa forma aleatória. Por que que isso é chamado de livro? Por que que isso é chamado de óculos? Mas em outro idioma é chamado de outra palavra. Isso é aleatório e arbitrário. Tem a formação das palavras, de que elas derivam, mas é sempre arbitrário. Então, o que ela vai significar? Por que significa óculos? É arbitrário. Mas o que significa óculos para cada um, aí é a significação que cada um vai dar a isso. Então, quando eu digo, Luciana, que foi construído uma frase, um discurso para falar disso, isso já é a significação dada. E é essa significação que eu posso construir diferente, eu posso mudar. Por isso que o significante sozinho não significa nada para nada. Ele vai ter que construir uma significação. Por isso que você fala para o paciente, fale o que é isso. E ele fala, mas você não sabe? Ele traz até um diagnóstico, é muito comum trazer um diagnóstico pronto, né? Eu tenho depressão. Eu tenho insônia. Insônia é uma coisa comum. Eu não durmo bem. Faz do seu não dormir bem, né? Porque tem gente que acha que não dormir bem é porque acordou 5 horas da manhã, o outro é porque acorda várias vezes durante a noite. Isso ele vai falando, e vai dando significação a essa insônia. Por que ele é apaziguador ir a um consultório e sair com uma receita e com um diagnóstico? Apaziguador momentaneamente, né? Porque não foi você que falou. Porque deu um sentido ao que você sente. Sim. Tudo que você quer é um sentido para o que você sente. Agora, eu já sei. Eu não durmo porque eu tenho depressão. E eu tenho depressão porque um dia, sei lá, aconteceu alguma coisa assim. Explicou, está resolvido. Momentaneamente. E nós, psicanalistas, sabemos disso, não é? É apaziguador, vamos tomar uma medicação, vamos aplacar aí alguma coisa aí, mas não foi construída uma significação para o que sente. E quando o sintoma aparece, ele não aparece à toa. Ele aparece porque houve algo da ordem do insuportável que o sujeito precisou criar aquele sintoma.
Isso é por aí criando sintoma à toa. Uhum. Ele vem no lugar de algo, de um sofrimento, de um incômodo. Bom, entendeu, Luciana? E claro. Uhum. Bom, aí, voltando às nossas formações do inconsciente. Então, hoje eu me programei para falar dos xistes, né? Que é o que Freud vai falar da piada... Freud não. Lacan vai chamar de tirada espirituosa. E Freud vai chamar de Witz, né? Até quando o Wilson Witz foi eleito, eles ficaram brincando, aqui era o governador do Rio, né? Ele é uma piada. Era muito pior do que uma simples piada, né? O xiste não é uma piada qualquer. Não é uma anedota que eu vou contar aqui, uma piadinha, e todo mundo vai rir, né? Porque o que está em jogo na anedota contaram para mim uma anedota, eu ri, houve um gozo, e eu vou e conto para o outro que eu quero que o outro ria também, e eu pego mais uma nova parcelinha de gozo para mim, né? E aí você vai contando piadas, anedotas, né? O xiste não, ele tem uma relação com o significante muito específica. Ele coloca em cena essa formação de condensação, deslocamento, metáfora e metonímia. E há algo que é recalcado e que não pode ser dito abertamente. Olha o recalque aparecendo aí, né? O mesmo mecanismo que forma os sintomas. E aí o sujeito vai e fala aquela piadinha. E aí Freud vai trazer o xiste mais famoso da psicanálise, que é o familionário. Familiar mais milionário. Freud vai em alguns autores alemães para tirar os xistes e começar a estudar essas piadas. Então, ele vai em um desses autores e pega a história de um homem que era vendedor de loterias um vendedor de loterias de rua, né? Aquelas loterias antigas, né? E conhece e se orgulha disso, de ser amigo da família Rothschild, né? Que é uma das famílias de banqueiros até hoje, né, tradicionais da Europa. E aí ele tem um orgulho de ser dessa família, e um dia ele é convidado a ir à casa desse milionário. E quando chega lá, o milionário diz: não, você não vai entrar pela cozinha, não, você vai entrar pela frente. E aí ele fala assim: ele me tratou familionariamente, ou seja, o mais familiar possível que um milionário poderia tratar alguém. E aí o Freud vai pegar essa historinha e vai dizer o que está em jogo nessa construção familionária. E aí eu trouxe para vocês um slide, né, que eu coloco familionar e milionário. E aí ele mostra a fusão dessas duas palavras, a condensação de duas palavras, familiar com milionário, e constrói uma nova palavra com um novo sentido. Familiar tem um sentido. É aquilo que nos é próximo, que nos é caro. Milionário tem um outro sentido totalmente diferente de familiar. Remete diretamente a dinheiro. Agora, familionariamente, tem um outro sentido. E é o familionário que vai dar a piadinha, que vai dar o riso. Por quê? Porque ele está ali escondendo. Olha, ele quis ser familiar, ele quis ser amigo, né? Mas o máximo que ele poderia ser era aquilo diante de uma posição que eu esperava e espera-se de um milionário. Então, ele gira essas duas palavras, constrói uma outra e dá um novo sentido. Coloca em jogo aí uma metáfora. Inclusive, Lacan, no Seminário 5, olha, o Seminário 5 é maravilhoso. As formações do inconsciente é um dos seminários que eu mais gosto. Ele é claro, é Lacan, mas é claro. E ele, eu acho que eu já falei aqui, Lacan faz uma introdução do Seminário 1, 2, 3 e 4, ele volta lá e vai falar de cada formação do inconsciente. É lá que Lacan fala
que o que é sintoma? Sintoma é aquilo que é analisável. E o que é analisável? É aquilo que o paciente traz para análise e fala para o analista, olha, é isso aí, ó. Eu me incomodo com isso. É isso que me faz sofrer. Ou é isso que não me faz sofrer, me deixa alegre, mas me incomoda, né? E aí aparece de tudo, né? Então, esse familionário, o que está em jogo nele aí? A mesma estrutura que está em jogo no sonho. Condensação e deslocamento. E eu acho que nesse exemplo fica mais claro essa formação, né, em dois elementos distintos se unem para formar um outro elemento com um sentido diferente. Alguém ficou com alguma dúvida quanto ao familionário? Eu vou mostrar o slide dele, e aí eu coloco colorido cada pedaço da palavra, é que quando eu for para os slides, é só depois que eu concluir essa parte aqui, né? Cada parte da palavra para ficar mais claro o que acontece, né? Uma outra formação do inconsciente são os atos falhos. E aí Freud vai trazer vários tipos de lapsos. Lapsos na leitura, é muito comum, tá? A gente está lendo e a gente lê uma outra palavra. Pode ser só que enxergou diferente ou realmente uma outra palavra pulou, né? De vez em quando a gente está no seminário e alguém lê alguma coisa muito trocada. Quem já assistiu alguns seminários comigo aqui, não sou eu que leio, mas temos alguns colegas que leem, e surge cada palavra muito interessante, né? E o riso comparece. Por que o riso comparece? Porque quem está escutando saca que aquilo foi um ato falho, que há algo ali que estava recalcado e que, de repente, comparece. Freud vai considerar também, ele traz um exemplo de esquecer de assinar um cheque um ato falho. E ele vai analisar isso. Esquecimentos como um todo. E ele vai analisar um esquecimento dele. E aí é belíssimo, é uma análise longa, tá? Quem puder ler, eu vou fazer um resumo dessa análise que Freud faz, mas ele analisando por que ele esqueceu um nome. E aí ele faz toda uma decantação, uma divisão da palavra, um deslocamento metonímico, e traz para uma metáfora posterior para explicar por que ele esquece um nome de um pintor. Ele está viajando, começa a conversar com um outro homem e começa a falar dos afrescos de Oviedo. E aí ele quer lembrar o nome do pintor, tá? Que é Signorelli, desses afrescos, e ele não consegue lembrar. E aí ele começa a se questionar por que ele não consegue lembrar, e nessa conversa ele traz outros nomes. Ele traz Botticelli, e aí ele fala, não é. E no momento que ele fala o nome, isso não acontece com a gente, no momento que a gente fala, ele fala, mas não é isso. A gente fala outro nome, mas não é isso. Ou seja, é um deslocamento metonímico aí de nomes. Quando acontece comigo, eu falo, mas eu mais do que lembrar um nome, eu quero saber por que eu escolhi aquele nome. Lembrando do exemplo de Freud. Por que eu quero lembrar, sei lá, eu fiz uma viagem há 10 anos atrás e não me lembro do nome do restaurante que eu fui. Mas foi um restaurante importantíssimo para mim. Por que eu não lembro o nome e lembro outros nomes? O que está em jogo nesses outros nomes que a gente lembra, né? Isso é um deslocamento metonímico. Então, agora eu vou mostrar para vocês os slides que eu trouxe, tanto do xiste, quanto dos atos falhos. E se alguém tiver para contar algum xiste e algum ato falho, podem abrir o microfone para contar, porque sempre ilustra bastante. E aí, daí, a gente já entra no simbólico, tá? Vou compartilhar a tela aqui. Todo mundo está vendo a tela? Sim. Esse foi o último slide da nossa aula anterior, tá? Que nós fechamos com esse. O slide 21, que eu ainda falei de sintoma. Bom,
O slide só está resumindo tudo que eu falei até agora. Xiste é a nossa tradução aqui no português. Freud vai falar de Witz e Lacan vai chamar de tirada espirituosa, né? É uma espécie de gracinha que produz um efeito humorado, mas não é comédia propriamente dita, né? É uma forma de trabalhar com a linguagem, envolve trabalho. E esse... Olha, está tudo mal escrito isso aqui, né? Eu vou consertar, espera aí. Só um minutinho que eu tenho que consertar isso aqui. É uma forma de trabalhar com a linguagem e esse trabalho está a serviço das formações do inconsciente. Isso tudo foi falado aqui, né? Um laço social é feito, isso que é importante. É feito um laço social. Alguém tem que falar, o outro tem que escutar, e existe um terceiro nessa relação aí, que é o grande outro. E que nós vamos chegar lá, que é o universo do simbólico, que é um universo dos significantes, né? E há uma fala, tá? Uma fala implícita. Quando a piada é tirada, tá? Há algo da ordem, nós estamos transgredindo aquilo que não poderia ser falado. Nós dois vamos transgredir e deixar aparecer uma verdade reprimida, censurada e oculta. Eu coloquei um nome reprimido aqui específico, tá? Porque o recalque é um mecanismo que Freud vai trazer, que é o mecanismo que ocorre na neurose. Há algo, sim, que é recalcado aqui, mas aqui para fazer uma construção textual e colocar como algo censurado, oculto, reprimido, e não falando da estrutura propriamente dita aqui da neurose ainda. Ok? Aqui é a frase, tá? Da historinha que eu acabei de contar, que é o texto que Freud tira a piada, o xiste do familionário. Então, o Rothschild, que é um milionário, tá? Fala para o outro personagem, que é o Richter, né? E diz, sim, eu também sou vendedor de loteria, mas são das loterias milionárias do banco dele, né? Da loteria Rothschild, e não quero que meu colega entre pela cozinha. E aí o rapaz fala, ele me tratou de maneira totalmente familionária. Eu estava sentado ao lado de Salomão Rothschild, isso não é só o personagem do conto, tá? O Salomão Rothschild foi um dos banqueiros milionários da Europa, né? Bom, repetindo, eu estava sentado ao lado de Salomão Rothschild totalmente como um igual. E Lacan vai dizer, aqui no seminário 5, ele fala, toda vez que comparece algo assim, totalmente, é porque já há uma negação prévia. A necessidade de eu fazer essa afirmação é porque já há uma negação prévia. Se ele está dizendo que é totalmente igual, é porque de igual não tem nada, né? E se fosse igual, não precisaria estar afirmando que era igual. Eu, uma vez, né, eu tenho que contar essa, que essa é fantástica. Eu fui fazer um curso a convite de uma colega delegada, um curso como Os Sinais da Mentira, porque esse totalmente aqui me remeteu a isso. Os Sinais da Mentira. Era um curso voltado para policiais e ela pagou o curso e tinha direito a levar um convidado. E eu não queria de jeito nenhum para aquele curso, eu já estudava psicanálise. E ela, não, mas vamos, e nós fomos. Foi um final de semana, com aula sexta, sábado e domingo. E aí, a quantidade de gestuais, de olhares, de posições que eles diziam que eram sinais da mentira, eram incríveis. Ou seja, alguém olha para alguém e, de acordo com a forma que essa pessoa gesticula, olha, se mexe, coloca o corpo para frente ou para trás,
vai sendo deduzido que a pessoa está mentindo ou não. E também tinha a tal da máquina da mentira, né? Tinha uma série de outras coisas, menos a construção discursiva do sujeito. Existem falas que comparece rapidamente algo da ordem do recalque. Algo que não pode comparecer na fala do sujeito, que ele está tentando colocar para um outro plano. Uma negativa, ainda que não seja uma negativa consciente. É interessante isso, né? E se as pessoas se ligassem mais nas construções discursivas, nas falas, do que nos fenômenos, no movimento, nos gestos, né? Porque o que é falado é que coloca em cena aquilo que nós já vimos significante, né? Bom, aí aqui foi o que eu quis construir para tentar mostrar a condensação, olha o fenômeno do sonho aqui, a condensação de duas palavras, de dois significantes, e que tem trechos similares, que tem o mesmo caráter fônico, fá, mili, ar, mili, 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 on, ário. E aí o sujeito vai e funde essas duas palavras, condensa e constrói uma nova palavra, né, com o caráter cômico. Agora, olha só, o cômico, o riso, ele vai depender muito também do nicho que se encontra aquela pessoa. Às vezes, o que é uma piada espirituosa num grupo de advogados não vai ser uma piada espirituosa num grupo de não advogados, até porque não vai nem se alcançar que valor tem aquele significante para aquele grupo. Por isso que a gente fala piada de analista, piada de advogado, piada de médico. Né? Então, o contexto é muito importante. E, às vezes, significantes que têm valor numa família e que podem ser metaforizados, condensados ou metonimicamente deslocados para outros, em outra família não tem esse valor. Então, isso tudo a gente tem que estar alerta a isso tudo. Não são coisas isoladas. Por quê? Porque o grande outro da linguagem, o tesouro dos significantes, ao mesmo tempo que é o tesouro dos significantes do nosso inconsciente, é o tesouro dos significantes do simbólico que nos cerca, do mundo que a gente está inserido. E a gente não pode negar a cultura. Quem fala, a psicanálise ignora a cultura, a psicanálise ignora o social. Olha, não leu o Mal-Estar na Cultura, né? Não leu os textos de Freud da década de 30, 29, 30. Alguma dúvida aqui quanto familiar? Deu para entender que familiar tem um valor milionário outro, e quando os outros eles se fundem, constroem um novo valor, e é isso que acontece no sonho, uma imagem que nos tem um valor, uma pessoa, vem uma outra imagem, se funde e tem um outro valor para a gente no sonho. Pode trazer medo, pode trazer alegria, pode trazer um enigma que você traz para a análise para tentar decifrar. Porque a imagem ela tem valor significante. E isso é muito importante. Ao mesmo tempo que ela mascara sempre a verdade. Né? Ok aqui, o X? Ok. Vamos a ato falho. Né? Bom, citando Lacan, né? Agora, eu coloquei, esse slide já estava pronto, e eu resolvi botar isso daqui, é preciso relacioná-lo aos motivos inconscientes de quem os comete. Está vendo aí, Gisele e a outra colega Juliane, que trouxeram exemplos de ato falho? Por quê? Porque os motivos inconscientes de cada um é aquilo que cada um sabe, mas não quer saber. Há um saber inconsciente em todos nós. Existe uma quantidade de coisas no inconsciente que nós não queremos saber e recalcamos. Isso eu não quero saber. Mas o recalque... Posso fazer uma pergunta? Pode, Juliane. Posso fazer? Não, então, assim, X seria
Eu sempre tive dificuldade de definir especificamente o que é xiste, né? Mas seria, por exemplo, as piadas que sempre fizeram com o meu sobrenome, Parada. Quando eu era criança, perguntavam se eu era parada. Aí me tornei adolescente, aí eu me tornei uma parada. Seria isso. Quando eu era criança, eu não gostava dos apelidos, né? Mas hoje, enfim, eu usufruo. Agora é que eu observei que seu sobrenome é Parada, eu não tinha visto. Eu só olhava o primeiro nome, Juliene. Olha, vai depender, o xiste vai depender do contexto que isso é dito e de quem é o interlocutor. Veja bem, parada é um significante que na cultura e no social ele tem um valor X. Possivelmente na sua família, se você adotou esse sobrenome, é que ele tem um outro valor para você. Ele tem um valor específico para você, deve ter para sua família, para quem utiliza esse sobrenome. A gente sabe que existem sobrenomes que você opta por não usar e outros por usar. Sobrenome é até uma coisa, e hoje em dia até o nome você pode mudar, né? Bom, quando alguém vem e faz uma brincadeirinha com o seu nome, ele está tirando uma piada espirituosa. Mas isso vai depender, aí é que está, vai depender do contexto que isso é dito e de quem é o interlocutor de quem fala isso. Porque se não tiver o caráter cômico, e o que tem caráter cômico hoje pode não ter daqui a 10 anos, porque os valores da sociedade mudam. Então, muitas piadas, digamos, homofóbicas e machistas que tinham valor cômico já não estão tendo mais, em alguns grupos, tá? Outros não, outros ainda continuam achando a maior graça do mundo, né? Então, Juliene, vai depender do contexto que isso era dito, e de quem diz e de quem escuta. Tá entendendo? Pois é, quando eu era criança era em tom de bullying mesmo. Então era um xiste, né? Um tom de xistoso, vamos chamar de xistoso, com o intuito de fazer o outro rir, mas que, ao mesmo tempo, aí é que isso serviria para a gente dar um exemplo de ato perverso, que não é, eu não estou falando de perversão estrutural, não estou dizendo que quem fazia isso era um perverso estrutural, não estou diagnosticando se era um neurótico, se era um psicótico. Eu posso fazer um xiste? Possivelmente era um neurótico, um malzinho, que gozava ao ver o outro chateado, e um deles... porque esse gozo de ver o sofrimento no outro é um gozo perverso. E posso fazer um xiste? Um gozo que as crianças adoram. Pode, Lene. Pois isso era no primário, quando eu estava no primário, para mim é primário até hoje, né? Enfim, uma das pessoas que brincava zombando, né, com meu sobrenome, quando a gente estava fazendo vestibular, morreu. É o meu xiste. Esse é o seu xiste? Todo mundo olhou. Eu sobrevivi, né? Eu estou viva até hoje, com 51 anos, mas o menino, quando a gente estava fazendo vestibular, faleceu no banheiro dele mesmo. Mas talvez você tenha sobrevivido porque você é parada, né? Pois ou parada dura, né? Difícil me derrubar. Aí, vamos olhar aqui no parada dura. Ela deu uma significação para parada dela diferente de todos aqueles, parada dura. Está entendendo como você pode fazer o que você quiser com o significante? E uma análise, ela te permite isso. Pessoas conseguem fazer isso independente de análise. A gente também tem que parar de achar que a análise, a psicanálise é a solução para tudo. Existem pessoas com recursos simbólicos magníficos, e que nunca fizeram análise. E tem pessoas que vão ao analista e não saem do lugar, nós sabemos disso. Mas é óbvio que é um processo analítico mesmo, onde há um trabalho efetivo de transferência,
Muitas novas significações são possíveis diante de um mesmo significante. Então, aí agora eu fiquei confusa. Oi, porque quando eu pensava em xixi, eu pensava em uma piada que sai de uma maneira espontânea, inconsciente. Quando eu não me lembro o nome dela, que dá o exemplo do Parada, que quando era jovem, menina, e as pessoas faziam uma brincadeira com o nome dela, eu não entendo isso como um xiste. Para mim, isso é outra coisa, é um deboche, entendeu? Uma coisa de mexer com o outro. Eu não vejo isso como... Delba, essa pergunta é perfeita. Eu vou até colocar... É perfeita essa pergunta. Por quê? Porque essa pergunta me remete ao que eu falei agora há pouco e talvez eu não tenha desenvolvido. Quando ela pergunta se é um xixi, eu parei para pensar, e eu falei que ia depender do contexto, e que me parecia uma coisa xistosa, porque buscava o riso, e remetia ao ato perverso, porque xixi realmente é isso que você disse, tá? Mas, tá? A gente não sabe o que estava em jogo em quem falava. Um pode ter falado, tá? Com o intuito de realmente provocar esse ato perverso pensado, tá? E com o objetivo específico de atingir o outro, de dividir o sujeito, que essa é a função do ato perverso. Tá? Mas alguém, por ela ter esse nome, pode soltar uma piadinha, que a própria pessoa que fala, cara, que besteira, eu não podia ter falado isso, como eu falei isso? E que provocou o riso. E aí sim vai ser um xiste. Então, vai depender de quem fala, em que circunstância fala e de quem escuta. E assim como várias outras palavras. É óbvio que se há o intuito de dividir o outro, de atingir o outro, de magoar o outro, nós estamos falando de outra ordem. Agora, se há o intuito do teor xistoso, então vai depender de quem fala, de quem escuta, de quem recebe e do contexto ali. Deu para entender, Delba? Assim, eu sempre entendi assim, que o xiste, o significado coloquial lá do xiste, né, dicionarizado, tem uma pequena diferença para o sentido da psicanálise, né? A psicanálise tem essa brincadeira, né? Essa coisa jocosa, mas que pode ser ofensiva ou pode estar só desconsiderando o outro, né? Eu me lembrei agora, por exemplo, de quando minha filha era bebê ainda, que a gente foi tentar trocar de pediatra, a gente pagava uma pediatra, eu fui colocar no pediatra do plano, né? Mas eu me arrependi. O cara já na primeira consulta vira e fala assim, eu preocupada de fazer uma educação alimentar, essas coisas, né? O cara já na primeira consulta fala assim, depende muito. Por exemplo, na Bahia, as crianças já nascem comendo acarajé, só que meu marido é baiano. E aí eu cheguei e falei assim, é verdade, Maurício? E eu não entendi que ele estava fazendo uma brincadeira, sabe? E ele desconsiderou completamente a naturalidade de quem era o interlocutor, né? Exatamente. Sim. Então, você nunca sabe para quem você está falando o quê, né? Merci. Oi, mas deixa eu ver. Delba, tu conseguiu entender? Consegui sim, Dercy. Mas a sua colocação está certa, tá? Obrigada. Fala, Maria Tereza. Oi. Não, eu ia falar eu ia dar um exemplo, né, dessa coisa do significante, né? Eu estava na faculdade, ainda, né? Isso há, sei lá, quase 40 anos atrás, a gente fazendo estágio, né? Uma colega chega na aula, né, no dia seguinte e conta, né, o que aconteceu com ela no estágio dela. Enfim, eu sou do tempo quando ainda existia o hospital psiquiátrico, a gente fazia muito estágio em clínicas, né? Eu mesmo fiz muito estágio em clínicas psiquiátricas, né, com internações.
E ela estava lá, e no contato lá com uma pessoa internada, ele conversando com ela, mas ela com um pouco de medo, assim, que ele falava de um jeito meio hostil, agressivo, né? E ele estava com um lápis na mão. Isso também, os mais novos, eu acho que não conhecem, eu acho que isso nem existe mais. O lápis era cheio de como se fossem uns decalquezinhos de futebol, né, da coisa de futebol. E era do Vasco, né? Aí ela viu que ele estava com esse lápis, cheio dos decalquezinhos do Vasco e tal. Ele, num dado momento, perguntou para ela assim, para que time você torce? Ela, que já estava com medo dele, olhou aquilo ali e falou assim, eu também sou vascaína. Aí ela tomou um tapão do cara e ele falou assim, mas eu sou flamenguista, você tinha que ser flamenguista, né, e tal. E a piada, enfim, que rolou na sala de aula foi essa coisa assim, mas quem te disse que você podia interpretar a partir do lápis dele que ele era vascaíno? Mas isso era quase uma armadilha, né? É por aí. Uma armadilha. Mas, enfim, não é? Mas eu achei muito bom esse exemplo, porque o quanto você interpreta o que você está vendo e não o quanto diz, né? Exatamente, exatamente. Bom. E isso virou, a piada foi essa, não é? Com a coisa de significante na sala de aula, foi exatamente por aí. É isso mesmo. Aprende, você tem que perguntar quem mandou você saber interpretar os outros. Por aí. Olha, vamos concluir o ato falho aqui, pelo menos hoje, porque na outra aula a gente entra nos 3 registros, real, simbólico e imaginário, tá? Olha, a primeira coisa que eu quero atentar aqui é que toda vez, por favor, que todo mundo for citar Lacan e Freud, vai botar uma frase deles na internet, em algum lugar, bota de onde tirou e bota a página. Se for possível, aqui não foi nem um caso que isso está na bibliografia, coloca qual é a editora. Por exemplo, Freud, você tem que dizer se é da Autêntica, se é da Companhia das Letras, se é da Imago, se é a edição espanhola, porque cada vez mais saem repetindo coisas que Freud não disse nem que Lacan disse, e vão mudando o texto. E vai mudando o texto, daqui a pouco vira um telefone sem fio, que é o que a psicanálise está virando, né? Bom, o que Lacan fala do ato falho? Quanto à psicopatologia da vida cotidiana, que é aquele texto de Freud que eu botei na bibliografia, que é importantíssimo, outro campo consagrado por Freud, está claro que a psicopatologia da vida cotidiana, que é o campo consagrado, né? Está claro que todo ato falho é um discurso bem-sucedido. Aí, Gisele, seu esquecimento foi bem-sucedido, tá? Você não se dá conta que estava levando lá a coleção de Freud, foi bem-sucedido, tá? Ou sim, até formulado com graça, e que no lapso é a mordaça que gira em torno da fala. O que é mordaça que gira em torno da fala? É o recalque. E justamente pelo quadrante necessário para que um bom entendedor encontre ali sua meia palavra. Lacan é belo demais, né? E quanto à mordaça, Lacan vai nos dizer também, vai nos ensinar, que o sintoma é uma boca amordaçada. Ou seja, o que não é falado, por isso que acontece alguma coisa, né? A gente que entende um pouquinho de psicanálise sabe que tem que falar. Não falou, vai virar alguma coisa, e possivelmente é um sintoma, uma angústia, né? Dercy, perdão, mas posso só complementar rapidinho? Pode, eu não sei quem está falando, que não está aparecendo para mim. É Gisele. Oi, Gisele. Que tu disseste que foi bem sucedido, né? Eu percebi que foi bem sucedido. Logo que eu cheguei lá e abri e não vi, eu comecei a rir primeiro. Aí depois, quando eu liguei para o meu filho, ele já sei, mãe, tu queres que eu dê um jeito de levar aí? Aí eu falei, peraí, eu vou me observar. Aí logo depois eu falei, não, porque eu queria ver o que estava tendo mais peso, assim, se era a minha intenção consciente de estudar, ou se inconscientemente eu fui meio desleixada e não fiquei checando tudo, né? Para justamente fazer o que eu realmente queria fazer, não que eu não quisesse então, ler. Quando você ligou para o seu filho, você não precisou dizer o que era? Ele já sabia? Não, ele já tinha se dado conta.
Ah, entendi. Ele falou, puta, esqueci da caixa da minha mãe, né? Você devia ter dito para ele, obrigada. Sim, eu disse depois. Olha, os lápis, né? Isso aqui eu tirei, isso aqui é alguns pontinhos que eu tirei do Freud. Ele faz uma série, tá? Isso aqui é só para ilustrar para a gente, né? Erro cometido por inadvertência, tanto lapso na fala, lapso da escrita, esquecer de assinar, lapso de leitura, o que nós já falamos agora há pouco, né? Isso é só para sistematizar, que esses slides ficam com vocês lá na gravação. Né? O esquecimento de nomes, né? E Freud vai tratar os esquecimentos de nome, principalmente esquecimento de nome próprio, e vai também tratar nesse livro esquecimento de nomes estrangeiros, de palavras estrangeiras e de nomes próprios estrangeiros. Né? Ele vai dizer que tem condições, ou seria umas predisposições para que isso aconteça. Ou seja, por que com um ou com outro, uma formação do inconsciente comparece mais? Eu tenho uma amiga que a gente a chama de xistosa, tudo ela tira uma piada espirituosa. Ela consegue pegar e daqui a pouco fala um gracejo e todo mundo ri. Todo mundo ri, tem algo ali que não é dito, que tem algo que é recalcado, e aquilo comparece e todo mundo ri. Né? No caso do esquecimento de nomes próprios, o Freud vai dizer que tem que ter uma certa predisposição para esquecer nomes. Tem aquele que não esquece nada, e não vai ser esse tipo de formação do inconsciente que vai ser preponderante nessa pessoa, tá? Um processo de supressão é realizado um pouco antes. Esse processo de supressão é aquele elemento que é recalcado. E às vezes não é nem a palavra toda, é um trecho da palavra, né? E a possibilidade de se estabelecer uma associação externa entre o nome em questão, o nome que está comparecendo, e o elemento previamente suprimido. É o que acontece com Freud. Ele esquece o nome de Sr. L e aparecem outros nomes, ou de outros pintores, e ele consegue fazer, tá, uma associação com isso. Por que esses outros nomes estão aparecendo? Então, não é um simples esquecimento do nome. Existe uma série de outras ocasiões que se esquecem nomes. Bom, aí aqui só... Bom, aqui no esquecimento, eu só quero falar que eu vou tirar o slide e a gente vai voltar. Eu quero acabar de mostrar os slides e na próxima aula a gente continua daqui, tá? Eu já falei isso várias vezes. O sujeito do inconsciente, quem é, tá? É o sujeito que fala e que esse inconsciente é estruturado com uma linguagem. É desse sujeito que nós estamos tratando na psicanálise. Não é do sujeito da filosofia, não é do sujeito do direito, não é do sujeito da medicina. Quando a gente fala de sujeito, nós estamos falando do sujeito do inconsciente. Eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, para a gente poder entrar no simbólico. Tá? O que eu quero mostrar aqui hoje é só esses 3 registros psíquicos que eu fiz uma pequena introdução. Então, na próxima aula, eu volto um pouquinho ali inconsciente, eu falo um pouquinho de novo desse estruturado com uma linguagem para entrar aqui nos 3 registros. E o que eu falei hoje, tá? Esse simbólico nos permitiu um múltiplo sentido, esse imaginário um sentido único, tá? E esse real não sentido. Esses 3 registros, né, que Lacan vai dizer que são os nossos 3 registros psíquicos que constituem o nosso psiquismo, ele começa a trabalhar na década de 30 o imaginário, depois parte na década de 50 para desenvolver o simbólico, e ao final da década de 60, início de 70, ele começa a desenvolver o real. E vai ter um momento que Lacan vai querer achar alguma imagem que consiga, tá, demonstrar esses 3 registros psíquicos. E ele começa a trabalhar a topologia para mostrar várias coisas da psicanálise. E ele, com essa topologia, ele consegue se dar conta que ele teria que demonstrar isso de alguma forma. E um dia ele está no jantar
e ele olha, durante esse jantar, um brasão. É muito comum os brasões, né, de algumas famílias tradicionais, principalmente na Europa. E aí, nesse brasão, ele vê o brasão da família Borromeu. E nesse brasão ele vê o nó Borromeu. É esse brasão aqui, olha. Peraí, eu tenho a foto do brasão. É esse brasão aqui. Olha que esse brasão aqui, onde tem toda uma simbologia, vocês conseguem olhar. Vocês veem o cursor do mouse, eu mexendo no cursor do mouse? Sim. Então, aqui, sim. Olha aqui, ó. Olha o que tem nesse brasão. E aí, Lacan olha esse brasão, vê essa imagem aqui, que é uma imagem usada desde a Idade Média, antes da Idade Média. Tem colegas que já fizeram pesquisas sobre esse nó Borromeu, né? E aí Lacan vai usar esse nó Borromeu para representar os registros psíquicos. E ele vai falar, olha, se eu pegar o simbólico e representar como uma argola, tá? Pegar o imaginário, representar como outra argola, e pegar o real e representar como outra argola, eu vou poder mostrar psiquicamente como isso se dá, e aí eu vou poder mostrar que há áreas em que um registro e o outro tem de interseção. Vocês conseguem ver aqui, olha, azul, verde, tem uma área de interseção. Vermelho, verde, tem outra área de interseção. E tem uma outra área aqui no meio, onde é uma área de interseção entre o vermelho, o verde e o azul. E aí ele vai dizer o que acontece com esses 3 registros em cada área dessa. E nesse funcionamento, a gente chega nas estruturas psíquicas. Como há esse arranjo? É uma maneira topográfica de Lacan simbolizar os registros real, simbólico e imaginário. E quando a gente pensa em estrutura clínica, é isso aqui que a gente tem que ver. E numa psicose, não é assim que esses 3 registros se agrupam. E isso faz muita diferença. Eu vou tirar aqui. Olha, hoje eu estou quase acabando na hora, né? Voltei aqui para a tela. Eu queria mostrar, tá? Porque fica parecendo que o nó Borromeu é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. É um bicho de 7 cabeças se você chegar e pegar, abrir Lacan na década de 70, começar a ler um nó Borromeu, ele não sabe nem de onde veio aquilo. Mas se você souber, tiver uma noção do que é o simbólico, uma noção do que é o imaginário, do que é o real, e de que isso Lacan usou para nos mostrar topologicamente esses 3 registros, e o que há de importante nesse nó Borromeu? E eu acho que eu tenho até um vídeo de uma aula que eu dei lá em Macaé. Eu vou até anotar aqui, ver se eu mando, que a gente faz eles com arame, né? Vou botar aqui vídeo lá de Macaé, eu vou ver se eu consigo esse vídeo com vocês, para vocês, e vou postar lá no grupo. É o seguinte, a gente pega 3 arames ou 3 cordões e amarra eles borromeanamente. O que significa amarrar borromeanamente? Significa que é uma amarração específica que, se eu tiro um, os 3 se soltam. Não é uma amarração como o nó olímpico, que se eu colocar 1, 2, 3, eu tiro 1, 2 continuam unidos. Eu tiro o outro, 2 continuam unidos. É um tipo de amarração que serviu a Lacan para fazer essa representação, simplesmente porque ele coloca os 3 registros de maneira equivalente, não há primazia de nenhum. Ele mostra áreas de combinação entre um registro e o outro, e aí ele vai poder mostrar, eu vou trazer uma imagem para vocês, como é a inibição, o sintoma e a angústia a partir
da conexão entre esses registros, mostra o objeto A no meio. Então, isso tudo é clínico. Isso tudo comparece na clínica. Então, isso tudo é importante. Então, a gente parte de um simbólico, se dá conta de que há algo aí que formou um eu e um corpo, e se dá conta que há algo aí que eu não consigo dar nenhuma representação, nenhuma significação, nenhum sentido, que é da ordem do impossível, que é o real. Então, quando esses três estão ali borromeanamente, eu estou falando da neurose e da perversão. Quando não há esse arranjo, e aí eu vou trazer a imagem, por exemplo, na paranoia, Lacan vai simbolizar com o nó de trevo. E aí eu vou mostrar o desenho para vocês. Então, em cada psicose, ele vai simbolizar de um jeito onde não há, nitidamente, a separação de um registro para o outro. Ou seja, o simbólico não funciona simbolicamente, o imaginário na paranoia está ali, mas qualquer coisa ele pode se romper e abrir um surto. Então, isso nos serve demais clinicamente. Tá? Dei um gap aí, a Lacan na década de 70. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok, pode abrir o microfone. Está tranquilo. O que nós fizemos até agora, tá? Vimos o que é o inconsciente freudiano, vimos as formações do inconsciente trazidas por Freud, sintomas, sonhos, atos falhos e xixi, introdutoriamente, né? E aí agora vamos partir para os três registros. Vamos entrar em qual primeiro? Simbólico. Então, na próxima aula, e o simbólico eu já falei aqui do simbólico. Então, o simbólico a gente só vai mostrar os slides e vai seguir com ele, porque quando eu falo que inconsciente é estruturado como uma linguagem, quando eu falo o que é significante, quando eu falo o que é grande ou outro, eu já falei do registro simbólico. Então, eu vou falar do registro imaginário, do estádio do espelho, vou falar do real, vou mostrar com calma o nó borromeano, vou mostrar as estruturas clínicas e a gente entra para tirar dúvidas, perguntas, à vontade. Ok? Está fechado, Elane. Elane está falando, mas está fechado. Se você conseguir aquele vídeo, então vai ser perfeito. Você assistiu, eu acho que eu posso. Mas eu não consegui o vídeo, mas eu acho que a Lígia tem. Vou tentar com ela. Sabe o que eu acho? Que está no Facebook. Ah, brincadeira. Se der mole, está no meu Facebook e eu não sei. Mas você vai olhar lá então, né? Olhar, se você olhar e achar, fala comigo. Se eu não conseguir tirar, fala, tira do Facebook. Está lá no dia tal. Por quê? Porque eu fiz lá para os colegas de Macaé, eu botei, a Lígia, que é uma colega de lá, levou os arames, e a gente mostrou que quando tira um, os outros se soltam. Aquela aula foi boa, né? Mas é uma aula ao vivo. Se a aula fosse ao vivo, a gente traria os barbantes, amarraria, soltaria, ia ver o que tem ali em cada um, ia ser muito, muito legal. Mas teremos aula ao vivo ainda, tá? Só está adiada. Adiada sem data marcada, mas está adiada. Eu não estou achando ruim não estar ao vivo, porque eu não poderia estar, né? Luciana, mas olha, minha pretensão é que quando puder ao vivo, será ao vivo, mas também transmitido para os colegas que já vêm assistindo de outros lugares. Aí, nós não vamos perder o prazer do ao vivo, mas também não vamos perder a oportunidade de transmissão com colegas que querem de vários lugares do mundo, né? Tem uma colega Juliana aqui que está nos prestigiando da Alemanha. Tem a Lorena da França, mas ela nunca assiste ao vivo, porque ela dorme cedo. Ainda mais agora que o fuso mudou, né? De 1 hora, né? Mas ela sempre assiste o vídeo, sempre me manda perguntas, está sempre presente, mesmo não estando ao vivo, né? Aliás, vários colegas, né? Desci. Tá?
Aí no chat tem uma pergunta do Alexandre, que ele fala assim, o xiste falaria de quem... Dá uma olhada para você ver. O xiste falaria de quem o faz e não de quem se direciona, é isso? Isso. Quem constrói o xiste é quem fez o arranjo significante. É quem pega um significante, pega outro, algo é recolocado. Agora, há um interlocutor, Alexandre, essa pergunta foi boa, porque o que provoca o riso é o reconhecimento do interlocutor do que está recalcado, ou seja, do que não pode ser falado. Do que foi manejado para que se crie o riso. E aí, aqui eu volto novamente. O que vai provocar o riso num grupo pode não ser no outro. Você vai ver grupos que vão rir de determinadas coisas. Aí chega um e fala, nossa, que absurdo, como é que essas pessoas falam isso? Então, isso é muito cultural, isso é muito do contexto familiar de cada um. O que aconteceu com a Juliene quando ela era criança. Esperamos hoje que, depois de tantas mudanças, de tantas conscientizações, uma criança não passe por isso numa escola. Independente se foi xiste ou não. Estou dando um exemplo aqui do contexto social, histórico e cultural do momento. Mas uma época que um professor não ia reprimir um aluno porque ele estava cometendo bullying. E hoje a gente tem esse Instituto do Bullying, que é um instituto que tem que ser falado também com prudência. A bullying, é grave? Mas tem que ver caso a caso, como tudo tem que ver caso a caso, né? Dercy, às vezes também a gente encontra em certas culturas formas muito polidas de dizer as coisas, né? E que tem uma aparência de xiste. Por exemplo, esse traço genérico dos ingleses, né? Fala assim, o humor inglês. Então, os ingleses têm aquela politeness, né? Aquela polidez toda, mas com humorzinho vão dando as suas alfinetadinhas, né? Mas de uma forma que as pessoas assimilam sem que ele precise expor o que realmente pensa de forma direta, assim, e tal, né? E isso me fez lembrar... É uma forma de se você colocar algo que não pode comparecer. Exato. Isso me fez lembrar, se tu me permites, no meu primeiro trabalho de campo, numa área indígena, eu fui estudar música guarani. E aí eu vi o violão na parede da Casa Guarani. E falei assim, na minha ingenuidade de adolescente, jovem, né? Ainda assim, com pouca experiência de antropologia, falei assim, você não pode tocar? Aí ele falou, não, o violão tá sem corda. Aí eu pensei assim, mas eu tô vendo que o violão tá com corda. Aí eu disse assim, mas ele assim, não, tá sem corda. Aí a noite passou, tal, lá pelas tantas, ele pegou o violão, tirou uma corda, mudou a afinação e começou a tocar. Aí eu fui à loucura, né? Eu disse, meu Deus, mas ele falou que estava sem corda, agora tá tocando. Aí quando ele terminou, eu falei, mas por que você disse? Eu não faria isso hoje, né? Por que você disse que estava sem corda se está com corda? Ele falou assim, estava sem corda em português, né? Porque em Guarani tinha corda. Quer dizer, a afinação para tocar música brasileira, entre aspas, era uma. E para tocar música Guarani era outra. Para ele não ser deselegante comigo, ele falou, tá sem corda. Depende da música que vai tocar, tem ou não tem corda, né? A Mônica colocou Posso aqui... fazer um comentário? Pode. Então, a Gisele falou, e antes da Gisele falar, eu estava lembrando de uma conversa que eu tive ontem com um sujeito que é brasileiro, mas viveu anos na França, e o cara só mandou parada para a gente que é errada, né? Só parada errada, assim. A gente estava conversando porque ele... tá alugando a minha casa de praia, né? E eles vão entrar amanhã, ele e a esposa. E aí as pessoas, enfim, ficam preocupadas com segurança, essa história, né? Eu falei, não, olha, lá nunca teve problema,
de roubo, inclusive, já teve época, é um condomínio, já teve época que eu dormia lá sozinha, quando eu trabalhava lá. Hoje já tem gente morando, que não sei o que lá, e o rapaz ao lado é um policial que mora na casa ao lado, a primeira casa, né? O sujeito, se pular o muro, vai dar na casa desse sujeito. E o morador do lado é um policial militar aposentado. Só que o policial tem 50 e poucos anos, assim, né? E tem um corpão, fortão, bonitão, né? E aí ele falou assim, mas ele é novo para estar aposentado, só parada errada, né? Aí eu falei assim, olha, o policial ele tem que trabalhar 30 anos, né? Não é 35, como os civis, né? E aí eu falei assim, ele é praça, né? O que eu quis dizer, assim, é que o praça fez 18 anos, fez o concurso, passou, né? Já o oficial, não, ainda tem um tempo aí, né, de estudo e tudo, até conseguir passar, tem que fazer direito, né, essas coisas. E, enfim, aí eu falei assim, ele é praça. O sujeito virou e falou assim, então ele não tinha como ele ter uma casa ali. Assim mesmo, eu fiquei, caraca, cara, o meu marido é praça da Marinha, entendeu? Aí eu falei assim, mas a mulher dele é dentista. Mesmo assim, eu falei, caraca, cara, o cara só mandava parada errada. Assim, que para ele, eu acho que para o francês, né, que é um cara frio e tudo, ele podia estar falando algo normal, mas para mim estava soando só como parada errada. Eu tive que ter muita paciência. Tem que ter, mas é percepção diferente, né, dele, né? Interpretação do contexto dele. Cultural, né? Olha, a Mônica botou aqui a conclusão do caso de Freud. Mônica, qual o caso? O do esquecimento do nome próprio? Mônica, está desligado o seu som. Sim, não, do Botticelli. Sim, eu não concluí, então vou falar aqui dele 10 minutinhos. É um caso grande, né? E que Freud está conversando com o interlocutor e ele quer contar o que ele viu nos afrescos de Oviedo e quer lembrar o nome do pintor, que é Signorelli. E ele começa a lembrar uma série de nomes, né? Botticelli, Botráfio, outros pintores, ou seja, ele faz um deslocamento metonímico para outros pintores, né? E começa nele, analisando o caso, querendo saber por que ele fez isso. Ao final, tá? Ele vê que ele estava viajando para a Bósnia Herzegovina, H-E-R-Z, né? Né? E aí ele vai e faz todo um deslocamento, por isso que ele fala esquecimento de nomes de palavras estrangeiras, de Signorelli, que vai remeter a senhor, que também pode significar morte, e vai remeter a algo que ele queria esquecer relativo à morte. Então, ele faz todo esse deslocamento, o caso é muito bonito, acho que até merecia uma... Eu dei uma aula assim, de 2 horas só por falando desse caso, porque aí eu mostro cada detalhe, cada palavra que sai, que entra outro, cada fonema, mas o que ele conclui, Mônica, porque não tem como eu falar todas as palavras que ele fez de deslocamento aqui, tudo que ele tirou o fonema e colocou outro, ele chegou a rã, tudo que significava rã, o que significava esse povo da Bósnia nessa época, o que significava o sexo para os muçulmanos, por que ele remete metonimicamente até morte, e ele chega à conclusão de que ele estava recalcando, era o rã e não o Signorelli. Agora, isso é Freud, né? Isso é a genialidade de Freud, fazendo autoanálise, sacando metonimicamente, metaforicamente, o que está acontecendo com ele. No processo de análise, a gente começa a ficar divertido da gente. A gente começa a se escutar, a escutar os significantes que comparecem na gente, né? E sacar também o que a gente está recalcando e o que a gente não está recalcando. E o que a gente não está mais a fim de recalcar, não. Superego, fica aí na sua que eu vou falar mesmo e pronto, né? E Freud, de uma maneira genial, ele consegue fazer essa decantação nesse caso, e aí merece ser lido, tá?
Psicopatologia da vida cotidiana, esquecimento de nomes próprios, o capítulo, e ler com detalhes para entender. Aí, se faltar algum detalhe, a gente pode discutir e esclarecer, porque não tem como eu falar do caso todo aqui, que é grande, né? Não é um caso, né? A análise, aí que está, Freud faz uma análise. O que é uma análise? Separar em elementos, depois juntar novos elementos, dar um novo sentido a esses elementos. É isso que ele faz com as palavras. Isso sem ter o conhecimento da linguística. Sem ter o conhecimento de linguística, que Lacan já tinha. É lá que eu falei, peraí, que riqueza é essa que tem aqui em Freud? Isso é rico demais. A gente não pode não valorizar isso. Aí Lacan retoma, o que Lacan faz é um retorno a Freud, porque estavam destruindo a teoria freudiana, os pós-freudianos. E ele faz esse retorno e resgata a teoria de Freud nessa dimensão maravilhosa. Então, esse caso, essa análise que Freud faz desse esquecimento dele é divinal. Agora, é uma análise que requer que você leia com calma, que pegue o papel, vá fazendo os esquemas. Tem um esquema lá também que ele coloca, para ir entendendo, porque são muitas palavras diferentes, são palavras estrangeiras, do italiano, do alemão, e ele, com aquela cultura toda, ele consegue sacar como estão esses significantes nele. Ele não chama ainda de significantes, né? Tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma. Obrigada aqui, tem umas pessoas elogiando a aula. Obrigada, é bom esse feedback, porque a gente vê se o ritmo que eu estou indo e a forma que eu estou usando para transmitir está alcançando, né? Porque a ideia é um mini curso, e às vezes a gente erra o passo, porque não vai naquele devagar que a psicanálise requer essa introdução nesse momento para vocês. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa ou podemos ficar por aqui?